Bom dia! Hoje nós vamos falar sobre frieza espiritual. Como está o seu relacionamento com Deus? Como você tem sentido a presença de Deus? Os sinais de quem está se afastando de Deus, nós vamos aprender hoje. Hoje o Senhor dá-nos um alerta, porque às vezes a gente vai se afastando de Deus, vai ficando frio no relacionamento com Deus. E hoje o Senhor nos traz um alerta, se você está frio ou quente, ou está morno. Essa é a minha pergunta para você. Como você está na presença de Deus? O Senhor nos traz um alerta muito grande. E a presença de Deus aqui é poderosa. Porque todas as vezes eu clamo ao Senhor. E a minha pergunta para você, como está o seu relacionamento com Deus? Olha o que ensina a palavra do Senhor em Mateus, capítulo 24, versículo 12 e 13. Devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Porque às vezes está acontecendo tanta maldade, tanta fofoca, tanta intriga, tanta calúnia, tanta difamação, tantas coisas ruins em nosso meio, que é o amor que nós sentimos por Deus vai se esfriando. Nós questionamos, onde está Deus? Será que o Senhor não está vendo o que estão fazendo comigo? Será que o Senhor não está vendo o que estão fazendo com meus filhos? Mas eu quero dizer para você que a tua vida, o teu relacionamento tem que estar confiante na palavra do Senhor. Por isso que eu alerto todos os dias, nós temos que ler e viver a palavra do Senhor. Nós temos que confiar na palavra do Senhor, nós temos que meditar na palavra do Senhor. Porque o Senhor me perguntou hoje, filha, como está o teu relacionamento comigo? Você tem me buscado, tem me adorado? Eu disse, Senhor, eu tenho procurado estar firme na tua palavra, firme na tua presença. E ele disse para mim, filha, pergunta a meus filhos se eles estão crentes ou frio, para que eles venham acordar. Porque os sinais de quem está se afastando de Deus é a frieza espiritual, para que eles venham acordar e acreditar que eu estou com eles, que eu cuido deles, eu os protejo, eu os guardo. Olha o que diz ainda a palavra do Senhor em Apocalipse. Apocalipse capítulo 3, versículo 14 e 15 e 16. Vou ler esses versículos aqui para que nós venhamos nos despertar. Apocalipse capítulo 3, versículo 14. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: estas são as palavras do Amém, a testemunha fiel e verdadeira. O soberano da criação de Deus, conheço as suas obras. Sei que você não é frio nem quente. Melhor seria se você fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno, não é frio nem é quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Olha a palavra do Senhor, olha o alerta do Senhor para nós. Ele espera de nós uma posição, que você não pode estar em cima do muro. Você tem que se dedicar a adorá-lo, a louvá-lo, engrandecê-lo. Mesmo que as coisas estejam ruins, mesmo que as coisas não estejam como você gosta, mesmo que você veja tantas coisas ruins acontecendo, tanta hipocrisia, tanta mentira, tanta falsidade, mas o Senhor quer que você confie na palavra dEle. Ele quer que você descanse nos seus braços. Eu sei que você está cada dia mais próximo de Deus, cada dia buscando mais a presença de Deus, mas é um alerta para que nós não venhamos olhar para a maldade, porque muitas vezes nós vamos nos esfriando, porque a gente vai vendo tantas coisas ruins, tantas coisas que acontecem, que nos são afrontadas, nós vamos perdendo a nossa fé, a nossa esperança. Por isso que todos os dias eu estou aqui clamando por você, para que Deus venha dar uma fé sobrenatural, venha dar um discernimento aguçado, porque nós sabemos que as coisas vão acontecendo e vai nos blindando, às vezes, de buscar mais e mais a Cristo, mas nós temos que nos revestir, nós temos que nos humilhar e pedir a presença do Deus vivo, pedir a graça dEle. Olha que ainda diz em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1, capítulo 4, versículo 1 em 1 Timóteo,
O Espírito diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Então nós temos que nos concentrar na palavra do Senhor. Nós temos que buscar a palavra do Senhor, porque o Senhor nos alerta poderosamente aqui em Timóteo, capítulo 4, versículo 1, ele diz: o Espírito diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônio. Nós temos que nos alertar, seguir a palavra, olhar para a palavra, não olhar para o homem, porque nós sabemos que muitas pessoas fazem o evangelho simples, mas o Senhor nos ensina que o caminho é estreito, mas nós temos que olhar para Ele, porque Ele é o caminho, Ele é a verdade, é a vida. Se nós lermos a palavra dEle, se nós seguirmos a palavra dEle, se nós seguirmos a orientação dEle, porque você tem que ficar baseado na palavra do Senhor. Você tem que ver aqueles que pregam a palavra do Senhor, aquelas pessoas que trazem mensagem direto do trono da glória, porque isso não é fácil, gente. Não é fácil estar aqui diariamente gravando uma oração, pedindo ao Senhor direcionamento. Às vezes eu dei, como hoje Ele me deu: filha, pergunte para eles, como eu perguntei para ti. Você continua com a chama acesa no teu coração? Você está crente ou você está fria? Você está quente? Ou você é uma crente fria ou uma crente quente? Ou você está morna? Ele me fez essa pergunta, para que eu viesse fazer essa pergunta para você. Eu quero dizer para você, eu tenho orado pela sua família, tenho orado por você, orado pelo seu trabalho, buscado, colocado você na presença de Deus, e são muitas vitórias, são muitas bênçãos do Senhor. Então nós temos que acordar. Nós temos que acordar agora para que essa frieza espiritual não entre em nós. Então nós temos que adorá-lo, nós temos que buscá-lo, nós temos que nos prostrar aos seus pés e pedir a Ele a graça dEle, a ousadia dEle, a presença dEle, a bênção dEle, porque o nosso Deus é Deus que nos fortalece, porque Ele diz assim: o Espírito diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé e seguirão os espíritos enganadores e a doutrina de demônios. Tais ensinamentos vêm do homem, hipócritas, mentirosos, que têm a consciência cauterizada e proíbe o casamento e o consumo de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ação de graça pelos para que crerem e conheçam a verdade. Pois tudo que Deus criou é bom e nada deve ser rejeitado. Se, pois, recebido com ação de graças, pois é santificado pela palavra de Deus e pela oração. Levante, ore, clame e busque a Deus, porque tudo que nós recebemos do Senhor é bom, é bênção. Mas nós temos que agradecer, nós temos que orar, nós temos que nos prostrar a seus pés. Porque eu digo para você, com a ousadia que o Senhor coloca na minha boca, se nós nos prostrarmos aos seus pés e clamarmos e pedir um revestimento espiritual, que a frieza cai por terra no nome de Jesus, que a maldade cai por terra em nome de Jesus. Senhor, eu estou aqui na tua presença, clamando pelos teus filhos, pedindo a tua bênção. Eu quero que neste momento você venha orar comigo e diga: eu estou firmada na palavra, eu estou firmado na palavra, eu creio na palavra de Deus. Eu quero que você diga isso, escreva: eu creio na palavra do Senhor, eu leio a palavra do Senhor, eu sigo a palavra do Senhor. Coloque e que você crê na palavra de Deus, porque Deus é soberano, Deus é poderoso, Deus é Deus de glória, Deus é Deus de vitória. Então eu peço no nome de Jesus Cristo, vamos orar e declarar que toda frieza espiritual cai por terra frieza espiritual, cai por terra obra contrária, larto passarinheiro, peste perniciosa, macumba, feitiçaria, inveja, cai por terra no nome de Jesus. Vem dos quatro ventos, ó Espírito, e sopra toda obra contrária, todo laço, toda frieza espiritual cai por terra agora no nome de Jesus. Vem dos quatro ventos, ó, e sopra as bênçãos do Senhor, a provisão do Senhor, o poder do Senhor, a graça do Senhor. Receba o milagre do Senhor, receba as bênçãos do Senhor, receba a provisão do Senhor. O Senhor está contigo, o Senhor já se revestiu da cabeça aos pés com o seu sangue precioso. Você que disse agora no teu coração: ai, como eu estou fria, como eu estou frio na presença de Deus.
Então volte para os caminhos do Senhor, leia a palavra do Senhor, comece, faça um propósito com Deus, que o Senhor vai te fortalecer. Olhe para o Senhor, olhe para Ele, não olhe para as lutas, não olhe para a dificuldade. Às vezes você diz no teu coração, Senhor, eu não aguento mais, mas o Senhor está entrando com a providência, o Senhor está entrando com a bênção, o Senhor está entrando com a graça, o Senhor está entrando com a ousadia, o Senhor está entrando com o seu revestimento espiritual. Receba o revestimento espiritual, essa frieza, essa falta de fé, essa dúvida já está caindo por terra em nome de Jesus, porque o nosso Deus é Deus fiel. Nosso Deus está entrando com a cura na tua vida. Você que está com muita dor no teu estômago, você está com a dor nas pernas, receba a restauração. Você está com a dor de ouvido, receba a cura agora no nome de Jesus. O Senhor está botando uma gota do seu sangue precioso no seu ouvido. Receba a cura agora no nome de Jesus. Receba a cura dos seus olhos, receba a cura da sua garganta. Receba a cura, porque o nosso Deus é Deus que sara, nosso Deus é Deus que restaura, o nosso Deus é Deus de milagres. Ele entra com a providência na tua saúde, nas tuas finanças, no teu relacionamento, na tua vida sentimental, espiritual, financeira. Receba a graça do Senhor, receba a ousadia do Senhor, receba as bênçãos do Senhor, no nome de Jesus. Deus é fiel, Ele visita você neste momento. Ele derrama da sua graça sobre a tua vida. Ele te fortalece. Ele está segurando nas tuas mãos. Receba o milagre do Senhor. Receba as bênçãos do Senhor. Receba um abraço do Senhor. Receba que toda frieza espiritual, toda incredulidade está caindo por terra em nome de Jesus. Receba as bênçãos do Senhor. Eu te abençoo em nome de Jesus. Amém.